Bem, vamos então hoje dar sequência ao comentário do texto Diferença, tema de Fichte e Schelling, do Hegel. Mas antes disso, eu queria fazer uma retomada a partir do início do texto e apontando também para o que a gente viu até agora nas aulas precedentes. E da mesma forma, eu queria indicar o trajeto da aula de hoje, porque a ideia é hoje a gente terminar esse período de Jena, para na próxima aula começarmos a ver a introdução e o prefácio da Fenomenologia do Espírito. Então, hoje vamos tentar passar por alguns aspectos do texto sobre a diferença e também eu gostaria de passar pela concepção de consciência da época de Jena, que o Hegel vai desenvolvendo aos poucos, né? E também pela noção de reconhecimento, porque esses dois conceitos vão penetrar no projeto da Fenomenologia do Espírito, e o interessante é perceber como essas noções surgem no pensamento do Hegel e como elas conseguem resolver uma questão que está posta aqui no texto sobre a diferença. Então esse é mais ou menos o plano da aula de hoje. Eu vou suar agora, fazer essa retomada. Bom, é o seguinte, no início do texto sobre a diferença, se colocou, né, essa questão da apreensão do especulativo, né, que o Hegel localizou nessa frase do eu penso, né, que é a unidade da consciência de si na filosofia do Kant, e que permite que uma consciência empírica se apresente e, enfim, todo conhecimento funcione. Então, o Hegel localiza ali, isso não é uma novidade do Hegel, mas já vem desde o Fichte, né? Ele localiza aí o elemento do especulativo, que é, então, o eu penso, né? E o que ele, então, coloca nessa advertência prévia é que tanto o Kant quanto o Fichte, no Kant aparece exprimido essa unidade da consciência, né, que, portanto, seria o lugar da unificação, né, entre teoria e prática. Ela é percebida, né, esse elemento especulativo é reconhecida, mas não é exprimida na letra. E aí nós, como vimos na última aula, né, no Kant existe toda a letra da filosofia kantiana, ela acaba abandonando essa unidade, considerando que ela é dependente do múltiplo da sensibilidade e assim por diante, e uma vez sendo dependente, ela não vai articular a passagem para a dialética transcendental, que no fim das contas acaba sendo resolvido no campo da filosofia prática pelos postulados, né? Então esse problema inicial é importante que a gente fixe, né? Qual é o problema desse eu penso, dessa consciência de si, que o Hegel aí percebe que não é desdobrado, né? Tanto na filosofia do Kant quanto na do Fichte, né? É porque esse eu penso, ele para Hegel exprime a identidade de sujeito e objeto, e está além do subjetivo. Esse é o ponto, quer dizer, a letra é eu penso, mas o espírito do eu penso não é o eu penso. É fundamental essa distinção, né? Quer dizer, também podia ser a origem da dialética, da dedução das categorias, enfim, é aquele núcleo
é aquele núcleo da filosofia do Kant, que aqui a gente não vai poder explorar, porque precisaria entrar na crítica da razão pura e assim por diante, mas o fato é que é esse núcleo que permite essa constituição do conhecimento, que se chama como unidade sintética e assim por diante, né? No texto Fé e Saber, o Hegel também comenta essa questão, né? Unidade sintética originária da percepção. E aí o Hegel também comenta essa mesma questão, né, da relação de sujeito e predicado, que ali se coloca, né, a unidade da diferença, né, e que, no entanto, isso não é apreendido como tal pela filosofia kantiana, e muito menos pela filosofia do Fichte. Por quê? Porque se toma Ou seja, é ali que se realiza o especulativo, né? Especulativo justamente porque ali se especulam sujeito e objeto, se espelham, se encontram. Mas isso é, digamos, o Hegel diria que o Kant exprime isso de modo desajeitado. Quando ele diz eu penso, porque a letra do eu penso é como se isso, o fim último desse eu penso, fosse uma espécie de subjetividade que permitiria a constituição do conhecimento e também estaria na base da filosofia prática. É mais ou menos nessa direção que pode-se dizer, em termos hegelianos, que o Fichte apreendeu esse eu penso. Ou seja, concentrou tudo no eu igual a eu. Só que tanto Kant quanto Fichte se apegam à letra. A letra, eu penso, que dá a entender que está se tratando de uma subjetividade. Quando o que abriga essa consideração, essa consciência de si, ela abriga uma identidade entre sujeito e objeto. Por isso que, digamos, o Kant, quando ele diz que esse eu penso não tem uma realidade, claro, ele não tem uma realidade porque ele é a identidade de duas coisas, é uma síntese. E porque é essa identidade, não há uma realidade enquanto tal, não pode haver, porque já estamos no plano da idealidade com o eu penso. E é preciso, na visão hegeliana, levar às últimas consequências essa identidade e o que ela implica para a filosofia em geral. O que ela implica no campo da cultura, o que ela implica num sistema, né? Então, o problema inicial do texto Fé e Saber é essa ambiguidade, dessa Fé e Saber, do texto da diferença, né? É essa ambiguidade que está no eu. Quer dizer, o eu não é o eu. O eu é mais do que eu. O eu é sujeito e objeto. E é isso que o Hegel, então, pretende, no fundo, explorar, que ele chama também de especulativo. Só que aí surge o seguinte ponto, né? Se o eu penso não é só subjetividade, inclusive o que eu falo, o Hegel do Fichte, que o Fichte acaba numa cadeia de finitudes da consciência, né? Ele também compreende então esse eu, essa unificação de maneira meramente subjetiva, né? Mas se esse eu é mais do que o eu, mais do que o subjetivo, é mais do que eu, se ele é identidade entre sujeito e objeto, se ele é o especulativo, a pergunta seguinte é: onde se realiza esse especulativo? Como? Como se realiza esse elemento unificador
de sujeito e objeto. E aí nós temos que, para perceber como Hegel vai encaminhar essa natureza do especulativo, aí a gente tem que perceber como Hegel passa do pensamento de Frankfurt para a época de Iena. Porque essa identidade, né, esse especulativo, ele vai ter que ser apreendido na medida em que é unificação de sujeito e objeto. Ele tem que ser apreendido na diferença, vai ser um ponto que vai surgir em Iena, e não apenas como totalidade e unificação, que era, digamos, a grande perspectiva da época de Frankfurt. E outra coisa central, a filosofia terá que se posicionar diante desse especulativo. Se o especulativo está além do sujeito e envolve uma identidade entre sujeito e objeto, caso a filosofia possa apreendê-lo, ela vai ter que se inserir nesse meio entre sujeito e objeto. Mas aqui é importante perceber que o Hegel, na época de Frankfurt, não percebia que a filosofia pudesse dar conta disso, né? Porque a filosofia era tida como o lugar da diferença, o mero saber teórico. E é por causa disso que o Hegel, que desde as primeiras aulas a gente vem observando isso, que o Hegel começa a se dedicar mais a elementos, a campos de saber que não filosóficos, a religião, a política, enfim, todas essas investigações do cristianismo, né? A moralidade, na medida que ela se realiza, né? Então, o que nós temos aqui, que é uma questão interessante, que o Hegel passa de uma procura de uma totalidade que está além da filosofia para um campo do pensamento em que essa totalidade vai se realizar pela filosofia. Então a filosofia acaba tendo um papel, né? Só que essa filosofia, ela é incorporada porque o Hegel percebe que essa totalidade é essencialmente diferente. E aí a filosofia alcança um espaço, senão ela não alcançaria. Se a gente retomar rapidamente os textos sobre o amor, os fragmentos, os esboços sobre religião, percebe-se que o Hegel sempre colocava a reflexão num plano subordinado e procurava as totalidades, a unificação em noções como amor, por vezes na fé e na religião enquanto tal, né? E isso então em Iena vai mudar, né? E aí a questão é se essa filosofia, ela também, para ela, essa identidade de sujeito e objeto, o Hegel também vai perceber, isso já é uma herança de Frankfurt, que ela é histórica. Ou seja, ela não vai ser ela não é produzida, porque a pergunta é como essa identidade surge. Ela não é produzida teoricamente, pelo pensamento, ela é, digamos, dada no mundo, porque ela envolve um objeto que não é apenas um objeto da teoria do conhecimento, mas é um objeto de cunho histórico, né? Então, a questão é como esse especulativo, essa identidade de sujeito e objeto, pode ser apreendida pela filosofia. E aí o Hegel vai ter que redefinir a filosofia. A filosofia não é mais vista, no período como na época de Frankfurt, como mera teoria, mas ela é vista pelo viés da história. Por isso esse item inicial sobre o caráter histórico da filosofia. Ou seja, a filosofia, no fundo, ela é submetida a esse especulativo que se organiza historicamente, né? E também a cultura. É ali que, digamos assim, se encontra o especulativo, né?
E aí também uma questão interessante de perceber é como, na primeira aula, eu tinha colocado essa característica da filosofia do Kant. Kant estabelece a cisão entre sujeito de um lado, objeto de outro, enfim, entre saber e ser. Esse foi o desafio inicial do idealismo, superar a cisão, encontrar a totalidade, né? E essa totalidade, ela então passa, como a gente vê no mais antigo programa de sistema, por uma identidade do eu, passa por uma reestruturação da natureza, da atividade política, que não vai ser mais pensada pela moralidade, mas pela noção de humanidade. Então são sempre totalidades, né? A natureza como organismo, a natureza não pensada teoricamente, a natureza como vida, organismo. Por isso esses conceitos aparecem também na filosofia do Hegel, né? A vida ética não como ação moral, mas como algo que vai além, como humanidade, como estado orgânico. E da mesma maneira a poesia, a filosofia, não como atividade teórica, mas a filosofia como poesia. A filosofia, essa parte do fragmento do mais antigo programa que une filosofia e poesia. Ou seja, é sempre uma busca das totalidades. Inclusive, quando Hegel se liga à parte moral kantiana, é ali que ele imagina que seja um elemento unificador, né? E ele vai procurar examinar essa unificação na história, no cristianismo, né? Ou seja, é uma busca de uma infinitude ou de uma totalidade de alguma maneira viva, realizada. Aí surge também como pano de fundo a Grécia, né? A relação com o Hölderlin, o amor, assim por diante. E há uma tentativa de fazer com que essa cisão seja acolhida nesse todo de uma maneira, digamos, harmoniosa. Tanto é que não é à toa que surgem essas noções de amor, que é algo que implica uma unificação harmoniosa, no mínimo, né? O interessante é que o Hegel, no entanto, nas investigações do cristianismo, né, ele vai perceber isso, implica a investigação de toda a cultura ocidental, né, porque é a marca da cultura moderna, é o cristianismo, está na base. Isso é algo que vai ficar na filosofia do Hegel madura, que a religião, o Estado moderno surge da religião. Essa é uma concepção que está na enciclopédia. Enfim, o que o Hegel vai percebendo é que, no fundo, essa cisão não pode ser resolvida facilmente, tranquilamente, a partir dessas totalidades. E o que ocorre, então, é que o Hegel vai perceber essa cisão, vai pensar essa cisão como sendo ela mesma infinita, nela, ou seja, a partir de uma negatividade. E aí, se no começo havia uma rejeição, o Hegel acaba reencontrando essa cisão na época de Iena. Esse é um ponto interessante, é uma tentativa de superação, mas que acaba redundando no reconhecimento da cisão como um fator da vida, que é o que surge aqui no texto sobre a diferença, né? Ou seja, o todo, ele se dá como todo, mas na particularidade, ao se manifestar no mundo. E ele é então cindido. E esse todo é essencialmente negativo. Esse é um ponto importante. Ele não vai ser afirmado positivamente. Ele vai ser um todo negativo. E sendo um todo negativo, ele vai ser um todo ideal. O ideal enquanto algo que exprime um conflito nele mesmo, né? Então, nada mais errado, digamos assim, do que tentar compreender a filosofia de Hegel, essa instância ideal, como sendo uma espécie de expressão harmoniosa do mundo, arte, filosofia e religião, ou até como fugas da política, né? Como às vezes se interpreta, principalmente se pensa o fim
da filosofia do Hegel, a época madura, que ele teria imposto o Estado, assim, de cima para baixo, algo assim, né, para acabar com as cisões da vida, né? Isso é uma compreensão bastante reduzida da natureza desse infinito que o Hegel, na época de Viena, estabelece, né? Enfim, então me parece que é mais ou menos esse o contexto, né, que se coloca aqui no texto sobre a diferença. E a questão é, então, agora a gente continuar nessa interpretação do texto para examinarmos como o Hegel vai tentar articular essa perspectiva do todo e da parte, do singular, de um todo que incorpora nele mesmo a diferença. A questão será conciliar esses dois lados, em que um todo não pode se sobrepor à diferença, ao finito. Mas, de alguma maneira, o finito deve estar presente. Só que ele não vai nunca poder ser, na época moderna, ser acolhido de maneira pacífica. A natureza desse todo da época moderna é conflituosa, assim como as partes. Nelas mesmas são cindidas, separadas e assim por diante, né? Então, o que a gente viu no texto foi esse momento da advertência prévia, que o Hegel se coloca diante desse problema do eu penso, do especulativo, do espírito e da forma, né? Diante do Kant e do Fichte. E então a questão da perspectiva histórica, que é o item seguinte, né? E aí essa perspectiva histórica, como eu procurei já indicar, né, ela se apresenta como uma espécie de herança, né, da época de Frankfurt e de uma percepção de que essa relação sujeito-objeto está além de uma filosofia meramente teórica. Ela se realiza de alguma maneira no mundo. O Hegel, ao detectar esse especulativo, ele imediatamente já percebe que esse especulativo não vai se poder realizar no plano de uma filosofia transcendental que determina, que constitui teoricamente. É preciso procurar em outro lugar. E aí a filosofia, ela alcança uma nova posição, né? E aí se coloca esse item terceiro, qual é a necessidade da filosofia? Bedürfnis der Philosophie. Então, eu já comentei aqui, eu acho que sim, essa expressão Bedürfnis, né? Essa expressão, ela é mais ou menos, ela pode ser traduzida da seguinte maneira: para que a filosofia? Aqui ela vem. Agora, quando se coloca esse título, necessidade da filosofia, já está implícito que a filosofia não tem uma realidade tranquila, assegurada. Se você coloca, mas para quê? Para que a filosofia? Para que ela vem? Né? Para que precisamos de filosofia? Né? Então, é interessante perceber que há uma certa subordinação implícita nesse título da filosofia a algo outro. A filosofia, ela não é mais o saber que vai deduzir o mundo a partir de uma identidade, algo como um eu igual a eu, que põe o não eu, que limita por sua vez esse eu posto, que o próprio eu pôs, né? Enfim, o que nós temos aí é uma subordinação da filosofia a algo outro, que no caso nós sabemos que vai ser a cultura. A filosofia, isso é algo que vai ficar na filosofia do Hegel madura. A filosofia é um momento do espírito, como a religião, a arte, uma forma na qual se exprime a dinâmica do espírito, que envolve um amplo complexo, a teoria e prática, vários setores, né? E assim por diante. Mas isso aqui ainda não está elaborado, né? O
que nós temos aqui é essa busca do lugar, né? E isso, então, implica que a filosofia não cria ela mesma o mundo. E essa é uma mudança fundamental diante da tradição moderna, né? Da filosofia, que pensa a filosofia como constituidora, né? Essa questão do fundamento, do pressuposto, vai ter que mudar, né? Diante dessa nova posição que a filosofia alcança, né? E de alguma maneira nós já podemos observar aqui no Hegel o fim da filosofia. O fim da filosofia, enfim, que depois vai ser apregoado pelo Marx, pelo Nietzsche, pelo Dilthey. O Dilthey vai dizer, não, o que nós temos são visões de mundo, Weltanschauungen. E isso vai adiante. Depois de Hegel, no fundo, a filosofia, ela acaba com isso que o Hegel está fazendo aqui, porque ela acaba se submetendo a uma ordem, digamos assim, que caminha por si só. Esse especulativo que se desdobra no mundo como conflito e assim por diante, né? Ou seja, depois de ter exposto a natureza histórica da filosofia e a sua relatividade, o Hegel já vem preparando isso. Quando ele fala observação histórica da filosofia, ele já está dizendo que existe alguma coisa que está, digamos assim, além da filosofia, que é a história. É interessante perceber esse movimento no texto. Tem a advertência prévia, que o Hegel coloca lá, especulativo. Submete o especulativo a Kant, Fichte, que não o alcançaram, mesmo Schelling, que coloca o sujeito-objeto objetivo da natureza e tal, né? Aí você tem na sequência o especulativo na perspectiva da filosofia, que é histórica, de novo o histórico se colocando sobre a filosofia. E você tem agora aqui essa necessidade da filosofia, novamente um massacre da filosofia que o Hegel meio que está fazendo aqui nesse texto, né? Mas esse massacre, digamos, essa redução, não é para mostrar qual é o verdadeiro papel que a filosofia pode ter, né? Porque a filosofia não pode propor as totalidades, né? Então é uma coisa incrível, né? Como o idealista se chama idealismo. Isso se chama idealismo. Então não tem nada a ver com propor que a ideia é a realidade do mundo, né? É a coisa mais tosca do mundo compreender o idealismo dessa maneira, né? Por isso que aquele texto do Schelling, o idealismo, um grande realismo, né? Eu acho que é uma perspectiva interessante. Então, fica então a questão de saber qual é o papel da filosofia, qual é a necessidade de a filosofia entrar em cena. E Hegel vai desenvolver nesse item uma resposta procurando indicar que a necessidade da filosofia está no próprio mundo, na cultura. É de lá que surge a necessidade da filosofia, e não dela mesma como um saber acadêmico, específico e apartado da existência. Desdobra-se aqui a concepção do Hegel da maturidade, que nós vamos ver no fim do curso, de que a filosofia é o pensamento da realidade. Essa expressão que está na enciclopédia, na introdução que nós vamos ver, que é a seguinte: Nachdenken. Filosofia ist Nachdenken. Inclusive não se consegue, não foi bem traduzido isso no português. Se não me engano, é reflexão. Puxa vida, é bem complicado, porque aqui tem a palavra reflexião. Então, Nachdenken. Nachdenken é pensar, no fundo, ao pé da letra, é pensar depois. Nach etwas denken. O que significa o Nachdenken? Significa que existe a realidade, que o Hegel lá vai falar que é a Wirklichkeit, que é esse conceito central da filosofia do Hegel, que é a chamada efetividade, né? Que é a Wirklichkeit, né?
Então, a filosofia, ela é isso, né? E isso já, de alguma maneira, já vem se indicando aqui, né? E o Hegel, então, no início do texto, ele vai colocar essa questão de maneira clara, ao dizer: se considerarmos mais de perto a forma particular que uma filosofia apresenta, vemos-la, por um lado, surgir da originalidade viva do espírito, que, nela, produziu por si mesmo e configurou, pela sua ação, a harmonia despedaçada. Por outro lado, resultar da forma particular que traz a cisão e da qual surge o sistema. Então, esse ponto inicial, antes de eu continuar a leitura, convém registrar que, no fundo, nós temos aqui essa característica da filosofia hegeliana madura, que existe algo que é, por assim dizer, o conteúdo, se quisermos, né? Essa chamada originalidade viva do espírito, e nós temos uma forma particular. A forma é existente. A forma é como a filosofia se apresenta. Então, no fundo, a cada filosofia, isso é uma coisa que está na história da filosofia, quem fez primeiro ano comigo talvez se lembre, né? Que cada filosofia, no fundo, é a expressão da contradição nela mesma, porque ela é forma e conteúdo. Um conteúdo que, no fundo, vai além de uma filosofia particular. No entanto, esse conteúdo nada é se ele não se realiza na forma. E a forma é contingente, a forma digamos, ela é contingente na medida em que ela está ligada a um tempo. E aí entra o problema do tempo, né? Embora essa forma decorra do próprio conteúdo. Enfim, aí uma discussão bem mais complexa, né? E aí, a sequência que é ainda aqui o ponto central, esse segundo lado. A cisão é a fonte da necessidade da filosofia, e como cultura da época, o lado não livre e dado da sua figura. Ou seja, esse lado não livre e dado da sua figura. Deixa eu só ver aqui a tradução desse trecho. Como cultura des Zeitalters, quer dizer, de um tempo, né, de um período, né? Esse da época, ele podia ser de época também, né? Enfim, no sentido de um tempo. E aí, essa continuação, né? Que na cultura, aquilo que é manifestação do absoluto isolou-se do absoluto e fixou-se como algo de autônomo. Notem aqui essa duplicidade que o Hegel vai percebendo sempre, ressaltando, né? Esse todo, essa originalidade viva, esse absoluto e o fenômeno desse absoluto, né? O todo e a cisão, a manifestação do absoluto e algo que se fixa como autônomo. Mas, ao mesmo tempo, a manifestação não pode negar a sua origem e deve partir daí para constituir como um todo a multiplicidade das suas limitações. A força de limitar, a saber, o entendimento, liga ao seu edifício que coloca entre o homem e o absoluto tudo o que para o homem é valioso e sagrado, consolida o seu edifício por meio de todos os poderes da natureza e do talento e alarga-o até ao infinito. Então surge a figura do entendimento aí no meio, né? Ou seja, a necessidade da filosofia está em consonância com a própria vida, que nada mais faz em seu decurso que procurar superar as cisões que o entendimento promove por todas as esferas culturais, né? Como nós podemos ler na sequência. Pode encontrar-se aí a totalidade das limitações, só que não o próprio absoluto. Perdido nas partes, ele impulsiona o entendimento no sentido do desenvolvimento infinito, da multiplicidade. Entendimento que, na medida em que se esforça por se alargar até o absoluto, mas apenas se produz sem cessar a si mesmo,
escarnece de si mesmo. A razão só atinge o absoluto na medida em que se arranca a estas partes múltiplas. Quanto mais firme e resplandecente é o edifício do entendimento, tanto mais agitado se torna o esforço da vida, que nele está presa como uma parte, para dele sair em direção à liberdade. Na medida em que ela se afasta como razão, ao mesmo tempo é aniquilada a totalidade das limitações, relacionada com o absoluto nesse aniquilar, e com isso imediatamente compreendida e posta como mera manifestação. A cisão entre o absoluto e a totalidade das limitações desapareceu. Então o que nós temos aqui é então, o entendimento e a razão. O entendimento, de novo, pode-se dizer que ele se põe do lado da cisão e a razão do lado da totalidade. Esse esquema duplo parece se articular o papel da filosofia, né? Então, esse parágrafo ele é muito interessante, né? Porque ele apresenta toda uma teoria da cultura, né? Se pensarmos essa questão de que quanto mais entendimento, quanto mais ele prende, né? Mais forte fica o anseio, né? O anseio pela totalidade, né? E essa totalidade, ela parece que emerge como algo a partir de um sufocamento do entendimento, né? Embora o entendimento, e ele escarnece de si mesmo, né? Ele pretenda achar esse infinito, pela multiplicação das finitudes, né? Mas, no fundo, isso será, na verdade, um falso infinito, né? Então, o que nós temos aqui é essa atividade do entendimento, que é o ponto a partir que inicia, ativador inicial. No fundo, a razão aqui é uma certa reação ao entendimento, né? E aí, convém a gente observar um pouco esse papel do entendimento, né? E também, por conseguinte, da reflexão, que o Hegel, na sequência, também comenta, né? O entendimento imita a razão no por absoluto, e por meio dessa mesma forma dá a si mesma a aparência da razão. Embora as coisas sejam postas em si mesmas, as coisas postas sejam em si mesmas opostas e, portanto, finitas. E falam, portanto, maior aparência quando transforma e fixa num produto ou negar racional. Enfim, aqui já é um problema que o entendimento tenta alcançar o todo, né? Agora, antes de mais nada, esse entendimento que surge aqui como tendo um papel ativador será uma constante na filosofia do Hegel. Vai estar na fenomenologia do espírito e vai penetrar na enciclopédia. E fundamental aqui é perceber que o Hegel não está tomando o entendimento no sentido meramente teórico, no sentido do que aparece na crítica da razão pura como tendo um papel fundamental na constituição do conhecimento, dos conceitos e do entendimento e assim por diante. Entendimento aqui deve ser compreendido em sentido amplo, como a atividade cultural de separação e de determinação das partes, que atua em várias esferas da vida e é prático e teórico ao mesmo tempo. Pode-se dizer, pensando nesse período de Viena, como Hegel vai constituindo a filosofia até chegar na fenomenologia do espírito, esse entendimento implica o trabalho, enfim, uma série de esferas culturais, né? Aplicação da técnica, da ciência, que naquele momento surgia, e assim por diante. Ou seja, o Hegel está pensando na sociedade como, particularmente a sociedade moderna, que é caracterizada pela separação das esferas da vida. E essa cisão, da qual ele fala, no seio da vida pública, é que leva à necessidade da filosofia, a qual tem como incumbência a filosofia pensar essa cisão no todo,
pensar o que é o elemento ideal dessa cisão, de onde ela parte, o que ela pretende, como ela procede, né? É claro que isso, então, não é que a filosofia vai pôr... uma das coisas centrais aqui é perceber que essa atividade da razão, ela não pode surgir... pode até dar a entender essa expressão que a razão só atinge o absoluto na medida em que se arranca essas partes múltiplas. Poderia ser uma intervenção estatal que vai agora por ordem no mercado, né? Não é assim que o Hegel está pensando isso. O Hegel está pensando que a própria dinâmica da sociedade, e esse é um ponto central no pensamento hegeliano. A gente não percebe, isso é bem complexo, porque aqui não dá para perceber, tem que ter a noção de consciência como uma espécie de horizonte, porque é ela que no fundo vai resolver essa atividade do entendimento. Esse eu penso do início, esse especulativo, ele vai ter que se organizar, se acomodar numa atividade da consciência que é ela mesma cindida e o todo nela. Esse todo tem que estar junto da cisão. Se esse todo não está na cisão, ele não vai se colocar. E ele também não pode se colocar de fora. Esse é um pouco o dilema que aqui vai se articulando, né? No sentido de que a filosofia, então, ela tem que perceber a razão, como ela alcança esse absoluto a partir das partes, dessas múltiplas partes, né? E a filosofia, ela é a atividade da razão e do entendimento. Aí surge também uma coisa que o Hegel não estava claro na época de Frankfurt. A filosofia estava do lado do entendimento. Isso o Hegel manteve. Mas ele conseguiu perceber que a filosofia está do lado do entendimento e negando o entendimento, ou percebendo a dinâmica da negação do entendimento, percebendo a dinâmica que a própria cisão que esse entendimento promove, que ela é uma cisão de um todo. E aí a filosofia está junto do entendimento, né? Esse é um dos pontos mais difíceis da filosofia de Hegel. Como conseguir perceber esse concreto que se anuncia no especulativo. Esse concreto que é o próprio conceito, né? Sobre essa articulação entre entendimento e razão, basta aqui nos remetermos, né, ao Hegel maduro, né? E também na fenomenologia do espírito, ele longamente considera que o entendimento é fundamental, né? No prefácio à fenomenologia do espírito, né? E também o entendimento, ele é o primeiro momento do chamado especulativo na enciclopédia, no parágrafo 79 a 82. O Hegel considera que o entendimento é o primeiro lado, como o abstrato, sendo o segundo lado o dialético, ou o negativamente racional, e o terceiro o especulativo, ou positivamente racional. E aí nós podemos dar uma olhada nesse parágrafo, principalmente o parágrafo 80 da enciclopédia, que é sobre o entendimento. Então, esse parágrafo 79 a 82 trata desses três momentos da lógica, né? Da lógica, que é o lado abstrato do entendimento, parágrafo 79, o dialético, o negativamente racional, especulativo ou positivamente racional. Esses três lados não constituem três partes da lógica, diz Hegel, mas são momentos do todo.
de todo lógico real, isto é, de todo conceito ou de todo verdadeiro em geral. E aí, no parágrafo 80, ele fala: o pensar enquanto entendimento fica na determinidade fixa e na diferenciação dela em relação a outra determinidade. Um tal abstrato limitado vale para o pensar enquanto entendimento, como se fosse para si subsistente e essente. Aí o adendo: quando se trata do pensar em geral, ou mais precisamente do conceituar, costuma-se com frequência, nesse caso, ter diante dos olhos simplesmente a atividade do entendimento. Quer dizer, o Hegel mesmo dizendo sobre ele, no fundo, a juventude e tal, que o pensar, aliás, o senso comum pensa assim. Por isso nós vamos ter um item adiante sobre a relação do especulativo com o senso comum. Porque o senso comum, no fundo, ali não é o problema do senso comum, é o problema do entendimento que está em jogo, né? Ou seja, o entendimento é esse pensamento que é natural. Existe eine natürliche Vorstellung, das Ewige als Absolute. Ou seja, é assim que começa o primeiro parágrafo da introdução à fenomenologia do espírito. Es ist eine natürliche Vorstellung. O Hegel já ali ataca toda a filosofia moderna, que bem ou mal tentou realizar a filosofia no plano do entendimento e no plano do senso comum. Só que a filosofia, ela não é isso, ela tem que ir além desse campo, né? Agora, sobre essa questão do entendimento e cultura, é interessante, nesse parágrafo 80, na página 161, o Hegel fala justamente o seguinte: além disso, o entendimento é, em geral, um momento essencial da cultura. E aqui se eu continuar lendo, vocês vão perceber o que o Hegel está pensando por entendimento. Um homem cultivado não se satisfaz com o nebuloso e o indeterminado, mas apreende os objetos em sua determinidade fixa, enquanto, ao contrário, o homem não cultivado oscila para lá e para cá, sem segurança, e com frequência custa muito esforço entender-se com uma pessoa dessas, sobre o assunto de que se fala, e levá-la a manter fixamente ante os olhos o ponto determinado de que se trata. Enfim, aí o Hegel vai falando do que é o entendimento na vida e assim por diante, né? Aí, mais adiante, ele fala, né? Ele associa o entendimento a talento, disposição. Então, esse entendimento é tanto essa relação normal do dia a dia, né? Quanto ela tem a ver com o trabalho, né? A profissão implica entendimento, né? Compreendido desse modo, o entendimento mostra-se então, de uma maneira geral, em todos os domínios do mundo objetivo e pertence essencialmente à perfeição de um objeto que tem em si, reconhecido por seu direito, de um objeto que tenha em si, por seu direito, o princípio do entendimento. E assim vai, né? Então, o entendimento é esse universal particularizado, digamos assim, né? Só que o entendimento, o Hegel conclui no parágrafo 80, o âmbito do entendimento não é de certo algo de último, mas antes é finito, e mais precisamente é de uma espécie que, ao ser levada a seu extremo, se converte em seu contrário. É o problema que está aqui. É a maneira de agir própria da juventude, lançar-se em abstrações de um lado e de outro, quando, ao contrário, o homem de experiência na vida não se deixa levar pelo abstrato, mas se atém ao concreto. Termina assim o parágrafo 80. Então, essa passagem do abstrato para o concreto, do entendimento para a razão, enfim, que aqui se coloca. Então, uma dinâmica que se apresenta entre absoluto entendimento no seio da cultura. Quer dizer, o entendimento constitui uma atividade que fixa oposições, autonomias e limitações desde o que é o absoluto.
o que é fenômeno do absoluto. Quer dizer, esse é um ponto importante que é desconsiderado, e aqui o Hegel permitiria toda uma teoria da cultura, da dinâmica da cultura, ainda hoje, eu acho que bem interessante, né? Mas se bem compreendida, né? Porque o Habermas se apoiou também em tudo isso, né? Mas considerando que essa totalidade, tudo seria uma fuga do Hegel, né? Mas eu acho que aí precisa compreender bem a dinâmica das coisas, né? Mas o que o Hegel quer dizer é que essa atividade do entendimento, da profissão, ou enfim, que seria o capitalismo, né? Hoje, que isso tudo se dá a partir de um todo. E esse todo está presente, ele não é uma ficção, né? Ele também não pode surgir a posteriori. Ele, segundo o idealismo, esse todo, ele é a base dessa unidade sintética, essa identidade entre sujeito e objeto, né? E é isso que é preciso afirmar nesse processo, e não só isolar um lado. Então, o entendimento ele separa o fenômeno do absoluto do próprio absoluto. E em seu desenvolvimento infinito instaura a multiplicidade. E esse entendimento ele se dá áreas de razão. Quer dizer, é um pouco também bastante irônico isso, né? Quer dizer, essa atividade do mercado, ou enfim, se dá áreas de razão, imaginando que isso é o todo das multiplicidades, e pretende que o próprio todo se pense como multiplicidade também, né? Mas é um falso todo, é uma infinitude, digamos assim, falsa, né? E é aí que a razão tem de intervir, não como uma imposição, né? Mas como recondução da atividade do entendimento ao seu devido lugar. A razão, então, enquanto um anseio de liberdade, né? Que então surge mais forte quanto mais fechado e preso for esse edifício do entendimento. Por que quanto mais preso for? Porque quanto mais o entendimento particulariza, mais ele procura separar-se desse todo. E esse todo, então, tem que, de alguma maneira, se manifestar, né? É claro que não se trata, como eu já falei, de simplesmente opor a razão ao entendimento, né? Porque justamente essa atitude de opor a razão ao entendimento é que é favorável ao entendimento. O entendimento, as filosofias do entendimento, elas justamente têm sempre esse infinito postulado, né? Como uma alternativa que o próprio entendimento reconhece, mas com isso ele apenas instaura de novo a oposição entre finito e infinito, né? Então, não se trata de negar a cisão, pois o verdadeiro conceito da razão como unidade de opostos engloba nele mesmo o princípio do entendimento, como justamente um momento negativo e necessário. Agora, é importante essa relação que o Hegel estabelece aqui entre entendimento e vida, na sequência, né? Ele no texto vai falando dessa reflexão, né? E aí ele fala no parágrafo seguinte, aqui na página 13 para 14, é sempre a paginação lateral a qual eu me refiro. Suprimir tais opostos tornados fixos é o único interesse da razão. Este seu interesse não significa que ela se coloque em geral contra as oposições e as limitações. Isso, no fundo, era um pouquinho uma coisa que estava na época de Frankfurt, né? De alguma maneira, um pouco um horizonte era esse, né? Pois a cisão necessária é um fator da vida, que se forma a si mesma, opondo-se eternamente, e a totalidade só é possível na forma suprema da vida, através do restabelecimento a partir da suprema separação. Mas a razão coloca-se contra a fixação absoluta da cisão por meio do entendimento, e isso tanto mais quanto os próprios termos absolutamente opostos
tiveram origem na razão. Então, esse entendimento ligado à vida, né? E é interessante esse conceito de vida agora, ele é conectado à razão, né? E no fragmento de sistema, a vida, a religião, né? Enfim, o espírito e tal, né? Então, dizer que a cisão é um fator da vida, um fato da vida, significa que Hegel toma consciência de que o mundo é fragmentado, e no caso, principalmente o mundo moderno, e que não pode ser de outra forma, de que a especialização é um elemento intrínseco desse mundo. Surge aqui o Hegel político e assim por diante, que vai observar a formação da sociedade, né? Agora, será que a cisão que Hegel detecta na atividade mundana do entendimento tem a ver com a própria lógica do entendimento, em cuja base está a unidade sintética da percepção, do eu penso? Essa é justamente a pergunta em relação ao problema inicial do texto, né? Se for assim, né, o entendimento como um lado do eu penso. Porque justamente no Kant, essa confluência entre razão e entendimento, né, quando o Hegel fala que o entendimento foi batizado pela razão, né, mas o entendimento ele quer também batizar a razão, né? Então, isso que está lá no início, né? Isso já é o Hegel aqui está explorando esse ponto kantiano, alargando isso para o mundo. Ou seja, percebe, isso não é mais uma dedução das categorias, unidade sintética originária da percepção, esses termos góticos que o Kant usa, né? Agora a questão é pensar em termos de cultura, em termos da vida em geral, né? Se for assim, né, pode-se dizer que o entendimento atua no mundo segundo a lógica do eu penso, que é elemento propulsor de uma cisão. No entanto, embora o entendimento seja a expressão mais forte da cisão, ele esquece o lado da unificação pressuposta em todo ato de cisão. Ou seja, o entendimento como consciência, na base da consciência empírica está a consciência de si, diz o Kant na crítica da razão pura. Hegel vai dizer isso, é claro, na base do entendimento como atividade está a consciência de si. A relação de consciências, né, que é justamente o momento da ética que vai surgir e tal, na fenomenologia do espírito. Hegel vai resolver isso, colocando cada coisa no seu lugar, né? Então, todo ato social de determinação somente é possível na base de uma indeterminação que acolhe esse ato. E isso é interessante a gente ver como o Hegel consegue passar essa lógica da filosofia transcendental para uma filosofia real, né? Agora, isso não pode... veja só, o importante é a gente ficar nesses textos. É claro que a gente não pode explorar toda a filosofia do Hegel, mas isso dá uma dimensão para a gente de como a filosofia do Hegel não é isso que está nos manuais, esses esquemas abstratos, que sujeito-objeto contra o sujeito, né? A coisa é um pouco mais complexa se a gente observa os textos, né? Esse ponto eu ainda pretendo desenvolvê-lo, porque vai ser a noção de consciência que vai reunir esse todo e parte. Isso que aqui ainda surge assim, o entendimento, a razão que arranca, e aí o absoluto e tal, isso ainda o Hegel vai afunilar ele vai encontrar o núcleo disso, que ao meu ver, é a consciência. A natureza da consciência, que ele tem alguns fragmentos na época do Jena Systementwürfe, dos esboços de Jena, e que é o núcleo da introdução à fenomenologia do espírito, quando Hegel vai mostrar essa lógica do em si para si, do um para o outro, e daqui a consciência é dupla, e assim por diante, né? Então, e aí
o papel da filosofia, né? A filosofia ela meio que assiste esse drama. Quer dizer, ela assiste, já tem aqui esse paranós que tem na fenomenologia, né? Quer dizer, no fundo, não é a filosofia que faz o trabalho. Quem faz o trabalho é a cultura. A cultura, pela dinâmica e tal, a filosofia, ela então, a necessidade da filosofia surge quando a força ou a potência da unificação desapareceu da vida dos homens. Vai continuar o Hegel, né? Quando o poder de unificação desapareceu da vida dos homens e os opostos perderam a sua relação viva e a ação recíproca e ganharam autonomia, surge a necessidade da filosofia. É até meio dramático, né? De repente surge aí a filosofia, que vai então pensar, né? Mas o pensamento não está antes, né? Nessa medida, é uma contingência. Mas, sob a cisão dada, é a tentativa necessária para suprimir a oposição da subjetividade e da objetividade consolidadas e conceber o surgimento do mundo intelectual e do mundo real como um devir. Por que devir? Devir porque é uma dinâmica, né, do entendimento com a razão, é isso que é essa famosa expressão do processo, né? Processo dialético e assim por diante, né? O seu ser como produto, como um produzir. Na atividade infinita do devir e do produzir, a razão uniu o que estava separado e rebaixou a cisão absoluta a uma relativa, que está condicionada pela identidade originária. Aqui, essa expressão tem que também ser compreendida no seu devido lugar, né? Porque facilmente vai se tentar achar que a filosofia vem como meio que para dirimir os conflitos. Não, vamos acabar com a cisão e a filosofia então vai trazer a paz, né? Paz perpétua ou algo assim, né? Não, é aí que está o ponto, que é uma coisa que muitos não percebem quando falam das esferas, quando se trata das esferas absolutas da filosofia hegeliana, como se ali fosse tudo pacífico, a arte, né? A beleza e tal, né? Não, mas a ideia não é acabar com a cisão, é incorporá-la no seu devido lugar, ela vai continuar. Se a gente pensa no caso da arte, a arte suprema, a obra de arte, a Antígona, é a expressão de uma cisão na totalidade, enquanto totalidade. Você não vai ter uma obra de arte que mantém na cisão, mas também tampouco haverá uma obra de arte sem cisão, porque aí ela será falsa, ela será uma totalidade imposta, digamos, de cima para baixo e assim por diante, né? Importante é essa ideia do tempo aqui que vai surgindo. A filosofia surge justamente com o tempo, né? No tempo também. Quando, onde e sob que forma tais autorreproduções da razão surgem como filosofias é contingente. Essa contingência deve ser concebida como sendo o absoluto que se põe a si mesmo como uma totalidade objetiva. A contingência é uma contingência no tempo. Eine Zufälligkeit, né? Na medida em que a objetividade do absoluto é intuída como um progresso no tempo, mas na medida em que aparece como contiguidade no espaço, a cisão é climática, na forma da reflexão fixada, como um mundo de um ser pensante e pensado, em oposição ao mundo de realidade efetiva. Essa cisão acontece no norte ocidental. Então, aqui, isso lembra um pouquinho a filosofia da história do Hegel, né? O tempo
e a geografia e o espaço, né, que vão se colocando, né? Então essa cisão aí, essa cisão ela não surge, ela não é algo atemporal. Ela surge num determinado tempo, particularmente da época moderna. E a filosofia hegeliana, como um momento da época moderna, só pode também pensar dessa maneira, né? E aí, uma vez localizada essa cisão, o Hegel então vai meio que tecer considerações, né, sobre essa dinâmica da cultura moderna. Quanto mais a cultura prospera, quanto mais diversificado se torna o desenvolvimento das expressões da vida, no qual a cisão se pode devorar a si mesma, tanto maior se torna o poder da cisão, tanto mais firme a sua sacralidade climática, tanto mais estranhos para a totalidade da cultura e sem significado os esforços da vida para recuperar para si a harmonia. Quer dizer, o que o Hegel... quer dizer, o Hegel, no fundo, está colocando essa cisão como expressão de um certo fim, de um certo momento avançado da cultura, né? E, de alguma maneira, esse todo é a infância. Quer dizer, essa relação entre entendimento e razão aí pode-se também pensar historicamente, né? E aí o Hegel, ele vai... essa questão da cisão, né, como um momento da época moderna, né? E a gente pode também ver isso no começo de Fé e Saber, né? Quando ele fala da vitória das nações bárbaras, né? Sobre as civilizadas, né? Que é muito interessante esse trecho inicial, quando ele fala que às vezes a vitória pode ser apenas na letra, mas não no espírito. O que acontece com civilizações bárbaras que vencem as civilizadas, que elas vencem na aparência exterior, mas não o espírito. O espírito acaba aos poucos vindo da civilizada sobre a nação bárbara, né? E de alguma maneira ali no Fé e Saber, o que está em jogo é a luta entre fé e saber, né? Porque o iluminismo, ele aparentemente venceu a luta contra a fé. Só que o que acontece nas filosofias de Kant, Jacob, é que essa fé voltou no interior da própria razão. Ou seja, a razão venceu a fé, e a fé, quer dizer, mas ocorre que a fé é a cultura, né? A fé tem um longo caminho, né, cultural que não dá para desprezar. Então o Hegel chama a atenção disso no início de Fé e Saber, né? Ou seja, a fé no fundo é esse todo que a razão domina, e num certo momento essa fé retorna de uma maneira enviesada, torta, toda arranhada, como um postulado, que a razão no meio do caminho precisa de novo recompor. Então é um pouco essa coisa do civilizado que derrota os bárbaros, né? Então, enfim, tem uma certa relação aqui também, né? Agora, o interessante é essa sequência aqui do texto, né? Que é como que a época moderna tentou resolver essa cisão, que o Hegel de alguma maneira considera tentativas equivocadas, que é, por exemplo, a tentativa estética. E aí é uma certa alfinetada ao Schiller e ao próprio Hölderlin e outros. Mas eu queria, antes de ir nessa trecho aqui da página 14 para 15, trazer o Bourgeois. O Bourgeois tem um comentário muito interessante de toda essa dinâmica aqui, o Hegel, esse trecho aqui da necessidade da filosofia, que eu gostaria de ler alguns trechos. Eu já indiquei para vocês esse texto, né, que está
como apresentação da edição da tradução brasileira, o Bourgeois, num certo momento, comenta a diferença dos sistemas filosóficos de Fichte e de Schelling, página 391 principalmente até a 95. E ele explica bem como a gente pode compreender isso, né? Ele usa a expressão, Bourgeois, de que a proposta filosófica do Hegel aqui é que a filosofia é a apresentação do absoluto como auto-apresentação de si mesmo na filosofia. Então isso é interessante. Só que essa autoapresentação, ela é uma negação de si, uma negação de si mesmo, né? Uma manifestação, uma objetivação, uma oposição e diferenciação de si, sendo esse momento da diferenciação de si a cultura. Quer dizer, a cultura é esse momento em que o absoluto se apresenta na diferença. Como diz aqui o Bourgeois, né? O momento da negação da diferenciação, do desenvolvimento, da formação de si é precisamente a cultura. Diferenciação de si, o idêntico se diferenciando e se negando. Bom, agora está na hora também eu imagino que isso esteja presente, né? Para vocês o tempo todo da palavra que significa cultura em alemão. Né? Cultura enquanto Bildung. Bildung no sentido da formação, né? É o absoluto que se forma na diferença. E nesse ponto, em relação com a vida é essa formação, né? E aí, claro, nós já temos a direção da fenomenologia, né? E aí podíamos lembrar do próprio Goethe, né? O Goethe, os anos de formação de Wilhelm Meister, né? Que o Hegel interpreta na estética. O que são esses anos de formação? Sich die Abläufe. Essa expressão, ela está no terceiro capítulo da forma de arte romântica dos cursos de estética, que trata justamente da época moderna, né? Quando o Hegel vai falar do romance. Quer dizer, por que o romance também é, no século XIX, o gênero artístico que vai exprimir a realidade, e não o drama, né? Isso também é bom, se bem que também o drama ainda, mas mais o romance. Mas enfim, essa expressão, sich die abläufen, aparar os chifres. Então, o que é o romance de formação? É o indivíduo que bate cabeça no mundo, né? Ou seja, o Meister, ele vai aprendendo pelos tropeços, né? Pelas cisões e assim por diante, né? Então, a Bildung, e isso é tido como romance de formação, Bildungsroman. Aliás, como o modelo perfeito do romance de formação, o Meister do Goethe, né? Então, formação é um conceito que será central na filosofia do Hegel, né? E que vai alcançar nuances inúmeras, vários aspectos, né? O próprio Gadamer chama atenção a isso no Verdade e Método, né? Que essa formação, Bildung alemã, ela não tem a ver com a formatio.
ou com a cultura, no sentido de adquirir cultura. Cultura é, no caso, formar, bilden. O Gadamer fala que cada um bildet sich selbst. Quer dizer, a ideia de formação é algo que passa por uma experiência. Então não é adquirir cultura. Tem nada a ver com cultura no sentido de alguma coisa elevada, mas no sentido de uma formação do indivíduo pelo tempo, pela vida, né? Pelas circunstâncias, né? Pelas dificuldades e assim por diante. Né? E é ali que então está, nessa cultura, né? Está justamente diferenciação de si, como diz o Bourgeois, o idêntico se diferenciando, se negando. Então, por isso que essa articulação entre razão e entendimento se dá porque a formação é o processo de um idêntico que se diferencia. Agora, o que muitas vezes se esquece, né, nos dias de hoje, isso na dinâmica, digamos, da sociedade moderna, é de que essa diferença é o idêntico se diferenciando. E a concepção que há, enfim, na sociedade e tal, nas várias formas de defender o mercado e tudo, é de que é só a diferença pela diferença, né? E não a totalidade que se diferencia. Mas essa negação de si é igualmente negação desta negação de si. Ou seja, identidade presente em sua diferenciação como outro, que é essa diferenciação, que é como ausente, como necessidade de identidade, isto é, finalmente como necessidade da filosofia, que é a empresa mais radical da identificação, diz o Bourgeois. Esse ponto é interessante, que é essa negação da negação, porque isso só vai ser possível de ser resolvido no campo da consciência. Porque a consciência é identidade e diferença. E a consciência e essa reação da razão diante do entendimento, ela só se coloca na medida em que a consciência sente nela mesma que a diferença que é ela é uma violência a ela, que é identidade. Então, é preciso que haja um polo, aliás, essa dinâmica, ela só é possível porque há um ponto unificador, que é também a diferença, que é o próprio conceito, ou no que depois o Hegel vai dizer que é o conceito, mas na fenomenologia do espírito é a consciência. Na lógica vai ser o conceito. Então, a partir do terreno da cultura, como cisão do absoluto e da atividade do entendimento, articula-se também a identidade da razão. A determinação do entendimento e sua ânsia por determinação levam à exposição da diferença. Isso que é interessante também, que essa identidade da razão, ela só é possível porque há diferença. Essa é a grande questão que o Hegel, em relação a Frankfurt, a cisão ela não é o mal, não é assim, o mercado, essas pessoas que só pensam em dinheiro, nós aqui o todo. Não é aí que está. Há uma dinâmica entre esse todo e a parte. E o todo nada é sem a parte. Então, isso é também um alerta para as chamadas utopias, ou socialismo, ou sei lá. Isso é contrário ao que o Hegel aqui está pondo, né? Socialismo, no sentido de uma totalidade em que não há mais diferenças, né? Quer dizer, isso é contrário à dinâmica da própria consciência, né? No seu percurso, né? Então é interessante perceber esses dois lados, né? Que estão presentes no Hegel, né? Ou seja, aí o Bourgeois comenta que há sempre um indeterminado a partir do qual se coloca a determinação do entendimento. Aliás, o entendimento somente pode agir como determinação desde essa indeterminação possível. Como diz o Bourgeois, o Uno, na página 393,
O uno indeterminado é a verdade do múltiplo determinado. O entendimento afirma, então, implicitamente, apesar dele, que o uno indeterminado é a verdade do múltiplo determinado. A cultura, continua aqui lendo Bourgeois, em sua imediatez, é assim diferente de sua afirmação privilegiada da diferença. É em si contraditória. Quer dizer, a cultura é ela mesma contraditória. E essa contradição é que leva à constituição do todo. Então, esse todo, ele tem sentido na medida em que é a expressão de uma contradição. Agora, também precisa, aí também tem uma outra distinção que o Bourgeois faz aqui, que é preciso observar bem que existe também a razão do entendimento, que não é bem a atividade da razão enquanto tal, né? Porque o entendimento, ele também percebe essa diferença, mas ele acaba jogando essa necessidade do todo para um certo ideal, um falso ideal. É justamente isso que o Hegel, na época de Frankfurt, percebeu no cristianismo, né? Quer dizer, essa tentativa de compreender a fé como uma espécie de como sendo apenas uma postulação de uma deficiência, mas não sendo percebida enquanto articulando-se a partir da finitude enquanto tal, né? Porque justamente essa razão do entendimento é o que a filosofia da reflexão tem, que o Hegel critica em Fé e Saber, né? Então é preciso acentuar uma diferença que há entre o princípio da razão, que deve determinar o entendimento, e o princípio que o próprio entendimento propõe. Digamos que a razão que está no Kant é uma razão do entendimento, né? Daí o Bourgeois coloca essa diferença entre identidade e da não identidade, que seria a razão. E o princípio do entendimento é a não identidade da identidade e da não identidade. Ou seja, o entendimento mantém a separação entre finito e infinito. Enfim, esse comentário do Bourgeois, eu acho que valeria a pena vocês lerem com mais calma, né? Bom, enfim, vamos fazer um intervalo, depois a gente vai para essa parte final desse trecho e vamos para o item sobre a reflexão. Mas a partir do momento que chama sob que forma que surge, não sei se isso é contingente, não é dizer que é fazer um corte histórico também, dizer que não há uma progressão. Não, a progressão existe, mas ela é contingente, da mesma maneira. A ideia do contingente é ligada a um tempo. A um tema? A um tempo. Tempo? Então, justamente a questão do tempo mostra a vontade histórica. Sim. E a partir do momento que isso é contingente, você diz que esse avançar histórico, ele não é essencial. Não. Para o Hegel, justamente é essencial quando se coloca no tempo. Porque ela é mais real, não é artificial. A contingência no tempo. Mas se a contingente pode ou não acontecer, né? Sim. Mas aí precisaria entrar na história da filosofia. Você não fez o primeiro ano comigo? Sim. Então, lembrando como funciona lá a filosofia na história, as filosofias, a filosofia, e como cada momento é necessário, mas ao mesmo tempo ligado a um tempo, e toda aquela dialética lá.
Então, justamente por... E o Hegel se opõe a uma filosofia que está fora do tempo. Porque essa sim que não é essencial. Essa sim que é artificial. Essa sim que enfim, não tem nada, não tem sintonia, né? Então, é justamente a realização num tempo é que garante à filosofia uma essencialidade. E isso não é contingente. É contingente ao mesmo tempo. É e não é. O problema da contradição. Na história, não é isso? Aquilo que eu expliquei longamente para vocês no primeiro ano. O que é e não é, né? A filosofia é num tempo, mas ela é o todo também. E uma filosofia particular realiza o todo. Mas ela só pode realizar como particular. Então, ela não está fora do tempo. É uma atualização. Isso é um problema. Claro, estou matriculado, mas meu nome não está. Esse foi